reiterando nosso agradecimento à professor Fabrício, à professora Caroline pela disponibilidade, e fazendo a proposta a vocês, eu e Bia estamos aqui para tentar fazer essa mediação, de construir o diálogo, queria propor como o funcionamento dessa roda de conversa, né? Nós somos poucos, então a gente imaginou que a gente podia ter os 10 primeiros minutos para que vocês possam se apresentar, fazer comentários mais gerais em relação às propostas da chapa, aspectos que queiram considerar, que dialogam com as demandas do NEABI, né? E depois disso a gente pode abrir para que as pessoas que estão aqui se apresentem também, digam de onde elas vêm, e tragam questionamentos, que aí ficaria à vontade. A gente, nas 2 últimas chapas que a gente recebeu, não conseguimos fazer mais de 3, foram apenas 3 questionamentos, né? Todo mundo trouxe alguma provocação, porque aí dá tempo também de vocês se colocarem, responderem com calma e a gente seguir dialogando. Pode ser assim? O que vocês acham? Sim. Só uma coisa, eu preciso sair às 17h30, talvez 17h35, tá? Perfeito. Tá. Então, posso fazer, já que você está... acho que a gente pode seguir, então vai dar certinho, pela quantidade que a gente tem aqui, enfim, de colegas e participantes. Então, fiquem à vontade, esses minutos iniciais, a gente propôs aí uma ideia de 10 minutos, mas, por exemplo, a chapa anterior nem usou os 10 minutos iniciais, é só para que vocês se apresentem, falem questões principais da chapa e podem ser relacionadas ou não com o NEABI, mas para que aí depois a gente passe, então, franqueie a palavra para todo mundo participar. Fiquem à vontade, obrigado. Pode iniciar, professora. Eu vou me apresentar porque talvez Beatriz, que está aqui com a gente, talvez não me conheça, não é? Eu sou professora, e outras pessoas aqui também, né, que estão no chat com a gente, não me conheçam. Eu sou a professora Caroline, eu sou professora da área de linguagens, eu sou professora da UFSB desde 2018, atuo no campus Paulo Freire, sou lotada no campus Paulo Freire, sou vice-decana desde 2019 no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, que é o IAC, do campus Paulo Freire. Já fui coordenadora da Rede CUNE, atualmente sou coordenadora do programa Universidade para Todos, que é uma política pública de acesso ao ensino superior, um programa da Secretaria Estadual de Educação, que contrata as universidades baianas para executarem o programa. A nossa proposta, ela vem sendo construída desde novembro do ano passado, quando um grupo de professores e decanos conversaram conosco, nos pedindo para conversarmos, dialogarmos para um processo de mudança e de uma proposta, que a gente pudesse construir uma proposta para a UFSB. Então, desde então que a gente vem construindo, e ao longo desse tempo a gente começou a construir também os nomes que poderiam estar compondo essa chapa. A nossa proposta é uma proposta extensa, ela tem 62 páginas, porque ela é extensa porque a gente entende que uma gestão de 4 anos são muito tempo, então precisa de uma proposta extensa e densa para que a gente possa realmente fazer essa gestão. E também pela característica da UFSB, que é uma característica até esse ano de 3 campi, e ano que vem mais um, então teremos uma universidade de 4 campi, com campos muito diferentes, com territórios diferentes e características diferentes. Então, nós escrevemos uma proposta voltada para por isso que é uma proposta tão grande. Relacionando a nossa proposta com a conversa de hoje, que é o NEABI, não é? A gente depois gostaria de pedir a vocês, né, se vocês tiverem oportunidade, de ler a nossa proposta. Logo na página 49, no item 19, temos uma proposta grande que fala dos direitos humanos, diversidade, inclusão e combate à violência. Lá a gente elaborou várias ideias e propostas que a gente traz para a gestão de 2026 a 2032, né? Esqueci. 30. Desculpa. Muita informação. Então, a gente convida vocês a depois darem uma lida em algum momento oportuno. Passo para Fabrício. Bom, vou ser bem breve também. Boa tarde a todos, todas e todes. Prazer aí revê-los. Beatriz é daqui do campus, né? A gente às vezes se esbarra aqui. Sim, professor. Eu estou aqui por isso que eu não pude participar da reunião, que eu soube ontem à noite. Não, tranquilo. Lidiane a gente conhece. Gabriela, não sei quem é a Gabriela, mas enfim, eu acho que vai ter um momento. Vai ter um momento de apresentação também. Como a professora... Gabriela esteve numa reunião que a gente fez com o pessoal da psicologia. Eu sei quem é a Gabriela. Joia. Já me recordei aqui. Bom, então, sou o professor Fabrício, sou formado em matemática pela Universidade Federal da Bahia, Federal de Rondônia. Também estou cansado, viu, gente? Eu fiz mestrado em meteorologia lá na USP. A gente depois fui convidado para fazer o doutorado na Holanda, uma das universidades mais inclusivas que eu já conheci. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram da Vrije Universiteit,
Universidade Livre de Amsterdã. Tá? É uma das universidades mais inclusivas, porque mesmo eu sendo caucasiano, branco, tendo minha forma, né, como é que fala? Minhas características, lá na Holanda eu era discriminado também, porque a gente sabe, latino na Europa pode ser o que for, ele sempre vai ser discriminado. Então era muito cruel, e a Universidade Livre de Amsterdã era um abraço à sociedade. Muito importante falar isso para todos vocês, que eu acabei optando por ir por conta disso. Bom, a professora falou sobre nossa proposta, lá na página 49, eu acho que eu poderia até dar uma lida, né, sobre isso aí, já para dar uma delineada no que a gente pensa. Então, assumimos o compromisso firme de construir uma universidade que combata todas as formas de assédio, discriminação e violência, consolidando políticas permanentes de prevenção, inclusão, igualdade racial e respeito à diversidade de gênero. Isso significa que não é apenas manter, mas ampliar, aprofundar a Resolução 1224 da UFSB, que estabelece políticas institucionais de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual, discriminação e outras formas de violência, garantindo que ela seja efetiva, monitorada e respaldada por ações concretas. E nós temos uma proposta. Nós vamos propor uma revisão e a complementação das resoluções que tratam a questão de étnico-racial, do respeito à diversidade de gênero, da inclusão, acessibilidade e permanência das pessoas com deficiência e assim por diante. Se me permitam, eu queria explicar um pouco sobre qual é essa proposta, o que a gente tem de fato, e eu vou trazer todos esses temas aqui para a gente falar sobre ela. Nós queremos, na verdade, falar sobre uma universidade que constrói em conjunto, e é uma universidade que entenda que a igualdade racial e de gêneros não é um favor, é uma justiça, tá, gente? Eu falo isso porque a UESC, a UFRB, a UFBA, elas nos mostrou que isso é possível. Se vocês olharem lá, a UESC tem um núcleo, acho que é Cauê, né? Acho que é isso. Eles transformaram, né? Fizeram uma formação de professores, levando o debate racial para dentro da escola. Então, foi uma das coisas muito importantes para a UESC naquela nucleação. Se a gente olhar para a UFRB, aí a gente vai olhar desde a sua criação, assumiu a diversidade como parte da sua identidade. A gente sabe como é que a UFRB ela tem essa força lá, e hoje é uma referência nacional, né, nas políticas de inclusão e permanência estudantil. Bom, a gente não pode também esquecer da UFBA, né? Acho que ela foi uma das pioneiras. Eu me lembro que ela criou uma superintendência dedicada às ações afirmativas, né, que garantiu essa pauta de gênero, aprovação, e teve tudo foi presente nos setores da gestão lá da UFBA, então isso trouxe uma melhoria. Bom, aqui na UFSB nós já temos ações importantes, como, na verdade, grupos de pesquisa, né, o NEABI, comissões, campanhas, editais de inclusão, né, de certa forma, vários editais que a gente tem, mas ainda são pontuais, eu queria deixar isso bem claro. Assim, quando muda a gestão, deixa eu pensar nessa perspectiva aqui, no horizonte, quando muda a gestão, muita coisa se perde. Aí, por isso, a gente vai propor instituir, como está lá no nossa proposta, um Estatuto de Igualdade Racial e de Gênero. Quero deixar isso bem claro, que é para transformar essas ações como uma política permanente. Isso está na nossa proposta e a gente quer fazer isso como força normativa, tá? Eu queria que vocês entendessem isso, de uma proposta de que ela não pode ser rompida no futuro. Ela vai ter um orçamento próprio, esse que a gente quer. Esperamos que a gente consiga mais recursos, né? Mecanismo de acompanhamento dessas ações. Assim, tudo bem. O que muda isso, né? Se a gente fala, a gente já tem vários editais e tal, mas o que muda isso dentro da nossa instituição? Por exemplo, para os estudantes, muda logicamente o sentimento de pertencimento que a gente vai ter. Ele vai estudar em um ambiente onde a diversidade é reconhecida, é valorizada, logicamente com professores, colegas, e vai ter aquele acolhimento, né? Essa é a nossa proposta dentro desse estatuto. Para servidores, significa o quê? Uma proteção contra assédio, oportunidades iguais de crescimento, logicamente. A gente vai ter os editais para concursos ou para a própria... qualquer ação que a gente venha tenha igualdade para todos, que possam estar pleiteando qualquer ambiente de trabalho mais saudável. Bom, para os terceirizados também, se a gente for pensar, hoje a gente tem contratos, né? O Estatuto garante que a empresa contratante também assuma esse compromisso de equidade, a gente preza por isso, respeito, né, sobretudo. Mas assim, e o impacto que isso vai gerar? Para além dos muros da universidade, se a gente for ver, a universidade ela é comprometida com a igualdade. A gente vê, inclusive, nossas propostas de resoluções para cotas, a gente está muito além de outras instituições. Isso é muito importante. Então, assim, a UFSB é comprometida com essa igualdade, com a formação cidadã. Logicamente, a gente tem outros problemas,
multifacetados esses problemas que permeia sobre acesso à universidade, acesso à assistência estudantil, RU. Então, isso é muito complexo, logicamente, fazer a absorção desses estudantes. Mas a gente está vinculando a essa ideia de termos uma universidade comprometida com a igualdade, na formação mais consciente, profissional, mais humana, e acho que posso falar com uma sociedade muito mais justa, de certa forma, tá? Bom, institucionalizar essa igualdade de toda a força que a gente deve lidar com isso para garantir que ela permaneça, ela seja fortalecida, se torne parte da cultura da UFSB. É isso que a gente pensa de uma universidade, que ela seja inclusiva, não somente falar inclusão, mas ter estatutos que regem ela, para a gente ter um pacto ético dentro dessa universidade, olhar para as pessoas e ter um lugar, uma voz, um valor, não ser discriminado, que seja ela por uma etnia, ou que seja por uma opção sexual, ou qual seja a dissidência dessa pessoa. A gente não quer que isso ocorra, a gente quer que tenha um lugar ético, prático, ético, e uma universidade que garanta isso dentro de um estatuto. Acho que é isso. Podemos, então, agora... Obrigada, professores. Obrigada pela apresentação, por inserir as propostas. Vamos dar abertura aqui, então, às apresentações. Eu queria começar com a professora Lidiane, que já colocou aqui no chat que ela tem uma pergunta. Então, estamos abertos, professora. Obrigada, Bia. Eu tenho mais de uma pergunta, na verdade, viu, colegas? Mas, antes de tudo, queria lhes parabenizar pela disposição, para participar de um processo como esse. É realmente muito investimento, de vida, de tempo, de energia. Então, parabéns, assim, como servidora, eu sei que é um tempo da vida de vocês que vocês estão tirando para poder, se colocar nesse processo. Eu queria fazer, não é só uma pergunta, eu queria fazer mais de uma pergunta, e talvez tocar em algum dos pontos que foi trazido aqui, mas a primeira pergunta tem a ver com ações práticas, na trajetória de vocês dentro da UFSB. Então, eu gostaria de saber que ações práticas vocês tiveram dentro da UFSB, que são ações antirracistas. Então, como a gente está no NEABI, que é um núcleo voltado para esses estudos, e dentro da sociedade brasileira, se a gente está falando de origem africana ou indígena, a gente está falando de racismo também. Então, essa é uma pergunta que tem a ver aqui com o nosso trabalho no núcleo. Que ações antirracistas vocês tiveram na prática ao longo desses anos de UFSB, dentro da instituição. A outra pergunta é uma pergunta em relação à institucionalização da política de cotas para o ingresso de docentes, Então, a gente tem a lei de cotas no serviço público, que a gente tem uma lei mais recente agora, que é de 2025, e eu gostaria de saber como vocês pensam que a gestão de vocês pode atuar na superação dos desafios de efetivação dessa lei. E uma última pergunta, só se der tempo, essa é uma pergunta terciária, que é um exemplo prático desse Estatuto de Igualdade Racial, porque a gente já tem o Estatuto da Igualdade Racial, como lei. Então, eu queria um exemplo prático do que traria esse estatuto, enfim, como ele poderia ser aplicado, para que serviria. É isso, muito obrigada. Eu sei que o tempo está corrido, a gente acabou atrasando um pouco, então já concluo por aqui. Obrigada, professora. Abrimos espaço para quem tem mais perguntas. A Gabi, se tiver, pode colocar aqui no chat. Deixa eu ver se a professora Fabiana também está aqui ainda, o professor Fábio. Podem colocar suas questões antes dos professores responderem. Lembrando que a gente tem essa rodada para apresentação, e aí questionamentos também queiram trazer. O Fábio está aqui. Olá, pessoal, como é que estão? Espero que todos estejam bem. Fabrício, professora Carolina. Meu nome é Fábio, sou professor substituto da universidade, no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. Queria agradecer a presença de vocês aqui, de antemão, se disponibilizar para vir aqui debater com nós, conversar, na verdade, tirar essa palavra debater, mas conversar com nós sobre nossos anseios e também os seus anseios, como futuros reitor, que eu torço por vocês também. Mas é mais o que eu trago é mais uma questão de trazer uma fala para vocês refletirem, sobre quando vocês se tornarem reitores, o que vocês podem fazer, porque pelo que já foi explicado aqui por professora Lidiane e os demais professores, essa não é uma demanda que é explicitamente da parte da reitoria,
é uma questão que eu trago assim mais por questão política, né? Já que vocês terão uma voz assim mais ativa e política dentro da universidade, né? Então, a questão é a seguinte, a universidade ela surge com um propósito, né, contracolonial e todo esse processo, né, que a gente luta contra aqui no Brasil, nas Américas, na verdade. Então, surge essa universidade que também ela é interdisciplinar, né? Assim, falando agora, assim, tem os BIs e tem os programas de pós-graduação que é interdisciplinar também. Então, ela é basicamente essa formulação. Mas, de um tempo para cá, né, essa universidade ela começou a fazer os concursos, né, dentro de uma lógica tradicional, né, vamos dizer assim, disciplinamente, né, enquanto os alunos formado interdisciplinarmente. A maioria dos alunos, né, não são todos, que tem áreas que são diretos, né, são disciplinares também. Então, nós temos, eu sou, além de ser professor aqui do campus Paulo Freire, eu estudo também um doutorado no PPGS lá no campus Sorgens Costa, né? E é um curso que eu faço, doutorado, e fiz o mestrado também, interdisciplinar, né? Então, existe cento e alguma fração de alunos matriculados nesse no PPGS, e outros já saíram, né? Já se formaram. E aí a gente agora está tendo uma percepção, né, já que tem algumas pessoas já formadas e etc., e que já teve concurso na UFSB, e a gente não vê essas pessoas entrando na UFSB, né, nem concorrendo, porque não pode devido aos editais, alguns editais, barrar logo por causa da lei, ali no edital. E aí está surgindo essa angústia, se perguntando para que fazer o doutorado interdisciplinar na UFSB, né? Por quê? Qual é o objetivo? Além da educação, né? Mas isso aí é 50%, porque os outros 50% é para a gente ganhar dinheiro, né? Que ninguém está romantizando aqui a questão da educação, porque eu sou de uma população humilde e pobre, então preciso ganhar dinheiro para sobreviver no mundo capitalista. E para isso a gente tem que entrar nessas instituições capitalistas também. Sim. Então, a minha sugestão é que vocês, né, como reitor, possam usar a voz de vocês para trazer essa temática dentro dos colegiados e departamentos, né, para olhar para os próprios discentes, né, para não ficar essa coisa de, daqui a uns anos, né, ficar essa coisa assim, para que é que a gente está fazendo o doutorado? A gente está servindo só como a grosso modo falando, como bucha de canhão e tal, né, para cabide de empregos e tal, né, para que a gente está fazendo essa formatura que muitas vezes não, que é terrivelmente desgastante, né, e tem também nós sair junto da nossa família, tem também a questão do dinheiro, tem várias questões, né, que envolve aí, e depois a gente se forma e não vê perspectiva, porque as universidades que são tradicionais, elas estão no tradicional, que é pior de reverter, né? E as universidades que era para dar vamos dizer assim, para dar um exemplo, né? Ela também, no momento de ganhar, de o aluno, do discente ganhar o dinheiro, ela também prioriza o tradicional. Então, ou organiza de uma forma, né? Ou se não, reorganiza de outra. Por exemplo, retira-se o PPGS e bota o PPG alguma coisa direcionado, ou se não faz igual existe na Europa, não sei que no Brasil existe, de fazer grandes áreas dentro do PPGS. E, por exemplo, eu sou formado em geografia, no momento que eu me inscrever, que eu passar no concurso, ou que eu passar no PPGS, eu vou escolher a minha área de retirar o diploma, né? Então, eu retiraria em doutor em geografia. E quem optasse por sociologia, retiraria em sociologia. Então, para a gente não ficar fora do processo, tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigado. Uhum. Peço desculpa, Fábio, é só para a gente tentar ouvir mais outros colegas e a gente conseguir fazer circular, tá bom? Super obrigado. Tem a Stephanie aqui também, e acho que com a Stephanie a gente encerraria essa rodada e devolveria a palavra. Stephanie, você quer se apresentar? Tem alguma questão que gostaria de fazer? Porque a Gabriela, que está aqui, é a nossa estudante aqui do campus, e ela está sem microfone, ela já tinha dito desde o outro período.
Stephanie não... Stephanie está digitando, está colocando no chat. Perfeito. Então, a gente... Deixa eu ver. Tá, a Stephanie está digitando. Talvez a gente possa circular, devolver para o professor Fabrício e para a professora Caroline. E aí, na retomada, a gente dialoga com o Stephanie se ela trouxer uma pergunta. Quer iniciar, professora? Tá. Acho que a primeira pergunta da Lidiane foi o que fizemos para... Só lembrar, acho que para quanto docentes, quanto servidores, para ações antirracistas. Eu posso enumerar algumas aqui. Como decano dessa unidade, sempre prezamos pela formação e pela igualdade, pela equidade dentro dessa instituição. Votamos a favor da lei de cota, da nossa resolução de cotas raciais. Foi com louvor dentro da nossa unidade, a gente tem a clareza sobre isso. Em 2024, nós tivemos editais de PIBICs, PROAF, e não tivemos a PROEX. E esse edital da PROEX não saiu, eu fui a única pessoa que levantou a voz para pedir a renovação de todas as bolsas, porque não tinha um edital para nossos estudantes. Vocês podem olhar lá no Consune, em agosto, pauta 8, está lá meu pedido para fazer essa renovação do ano 2024. Eu estava vendo nossos alunos sofrendo aqui, não tendo bolsa, alimento e ajuda de custo, porque a gente sabe qual a dificuldade de recurso. Meus estudantes, eu tenho de todas as matizes, LGBTQIAPN+, todos que vocês imaginarem, eu prezo por isso dentro do meu grupo de pesquisa, e eu sempre seleciono, em sua maioria, também com viés étnico-racial também, porque eu não coaduno com a falta de perspectiva de abrir espaço para as outras pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito, e aliás, eu até preservo muito mais para essas vagas, seja indígena não, povos originários, seja étnico-racial, o que for, eu estou lá com as minhas propostas todas internas. Não participo particularmente do NEABI, né, não tenho a participação efetiva em um grupo de pesquisa que venha diretamente debater, dialogar nessa perspectiva, mas estou atento a todas essas situações, e eu conclamo para que a gente sempre tenha isso, e gostaria muito que a gente tivesse por exemplo, da Universidade Federal de Brasília, a Federal de Roraima, a Federal do Amazonas, de onde eu vim, editais específicos, logicamente, para aqueles povos de lá, que normalmente são povos originários, mas aqui a gente poderia ter vários editais voltados também à parte étnico-racial e também povos originários, que a gente possa fazer editais diretamente para isso. Isso está na nossa proposta, tá? Passo para a professora, depois a gente responde as outras. Tá, muda aí. Não, estou falando, sim. Dentro dessa perspectiva do que o Fabrício comentou, né, dentro da coordenação da UPT, a gente tem um dos polos dentro da comunidade quilombola de Helvécia. E eu já até comentei com vários colegas aqui do campus, também até com o Daniel, uma vez que ele foi comigo lá, eu percebo que eles se sentem, os alunos do ensino médio, que a gente leva as propostas para que eles possam perceber a possibilidade de acessar o ensino superior. A gente, quando conversa com eles, sentem que eles são muito tímidos e têm muito medo de sair da comunidade deles e vir para a universidade e sofrer racismo. É muito evidente isso. E eu tenho feito várias ações com esses alunos, mês passado, acho que estamos em outubro ainda, foi setembro. Setembro, mês passado, eu fiz uma ação lá com os alunos do curso de psicologia. A gente fez uma ação lá de trazer para os alunos uma orientação para eles, mostrar a eles as possibilidades que a universidade traz, as possibilidades, e eles se sentirem um pouco mais confiantes em si para poderem vir e estudar na UFSB ou em outra universidade pública, né, que o programa apresenta não só o UFSB, né, mas outras universidades públicas também. Mas o mais importante é mostrar a eles que eles têm todo o respaldo da lei, que mostra a eles que eles têm direitos dentro da universidade, que eles têm acesso à universidade e eles podem cobrar das pessoas dentro da universidade respeito por quem eles são, de acordo com a etnia deles. Então, eles precisam ter essa possibilidade de ter fala dentro da universidade. Então, a gente tem feito esse trabalho lá e foi bem legal a ação que a gente promoveu em setembro desse ano. Além disso, também tem as ações que a gente leva lá para a Helvécia, né? Só para complementar, professor. Deixa eu
Assim, eu não vou falar um pouco sobre o meu passado em relação à formação, mas se vocês olharem no meu currículo, eu tenho vários discentes que no Amazonas a gente tinha pessoas que eram aldeadas, elas passaram a estudar conosco. Hoje elas são gestores de grandes corporações, tem engenheiros em outras empresas e outros até secretário de município, de vários municípios. Então, ou seja, eu não vou ficar trazendo essas situações, mas meu currículo ele revela isso, está lá em daquele monte de gente que eu orientei. Eu prezo por isso, porque a educação ela é emancipadora e ela é uma das únicas formas da gente trazer isso para a nossa população, caminhos que elas possam abrir na vida delas. Agora, sobre a cota para docentes, mudando para outra pergunta da professora Lidiane, acho que a lei que a professora está falando, qual é? A 15.142, qual que seria? Aquela de 2025, a nova, que institui de 20% para 30%, seria isso? Eu só queria entender um pouco. Ela disse que sim, ela disse que sim no chat. Agora que eu vou abrir o chat aqui, peraí, estava só no... pronto, sim. E aí, como é que... A pergunta acho que era como a gente deveria fazer para garantir isso, acho que foi isso, né? Se eu não estou enganado. E eu vou entrar na última pergunta que você fez. O que vocês vão fazer? A nossa proposta é que nós tenhamos o estatuto. Lógico que a gente não pode fugir da lei federal. Existe a lei federal que a gente tem que seguir, mas a gente pode tensionar e buscar. Hoje, por exemplo, muitos alunos tiveram transtorno sobre... sobre transporte. Achei que era a Lidiane, perdoe. Deixa eu voltar o raciocínio. A gente não pode fugir da lei, mas a gente pode tensionar para que isso possa até aumentar, tá, Lidiane? A gente sabe disso porque a gente fez isso com as cotas étnico-raciais para os discentes. E a gente pode fazer isso. Por isso que a gente está propondo um estatuto do qual a gente quer ouvir, né, a BI e todas as outras... Estou cansado, tá, gente? E todos os outros entes da universidade, que a gente possa trazer os anseios para dentro desse estatuto e ele ser uma regra dentro da nossa instituição. Ele regrar a nossa instituição, e isso vai dar respaldo para que a comunidade ela possa ter minimamente onde se alicerçar. Por isso que a gente quer fazer esse estatuto, e lá a gente pode colocar todas essas partes de cotas raciais docentes, discentes, a um lugar de pertencimento onde a gente tem que seguir uma regra, uma lei, um fluxo dentro dessa instituição do qual a gente tem sofrido demais aqui. Queria falar, não sei se eu respondi todas as suas perguntas, professora, mas eu queria falar sobre o questionamento do Fábio. Fábio, é muito triste isso, saber que você está num curso que ele seja interdisciplinar e não tem abertura para você fazer o seu concurso. Se você olhar dentro das emendas, não, caramba, o cansaço deixa o nosso cérebro bem... dentro dos nossos concursos daqui da unidade onde eu estou como decano, você vai ver que a gente tem informação específica lá, porque, lógico, a gente vai pedir um matemático. Vamos dar um exemplo, eu sou matemático, vamos falar matemático, mas ele pode ter mestrado em matemática, mestrado em física, mestrado em áreas afins, em exatas. A gente aqui tem esse cuidado, ou seja, a gente não está excluindo ninguém. Então, isso aí, a gente precisa ter uma política dentro da nossa instituição, já que a gente tem um mestrado, um doutorado nessas áreas interdisciplinares, para que a gente possa absorver o corpo discente que está ali estudando. Isso aí é uma política que a gente tem que fomentar mesmo. E eu quero falar outra coisa. A CAPES, eu que estou em duas pós-graduações, Biosistemas e o PPG-CTA, nós somos interdisciplinares. E a CAPES, ela quer que nós tenhamos cursos interdisciplinares. Não é o curso RUTS que vai mudar o nosso sistema, porque a gente tem que ter interdisciplinaridade. Nós somos uma universidade interdisciplinar que, às vezes, ela fica na política, né? Somos interdisciplinar, mas não faz. Aí, quando vai para um canto, a gente não colocou. Nós, aqui do CFCAM, temos essa política e a gente quer levar isso também para a política de outras unidades, tá? Então, eu lhe respondo desse formato. Pode gravar isso aí, aliás, está gravado. E é uma política que a gente quer trazer isso para a universidade mesmo, tá? Absorvendo todo o nosso plantel interno, que é isso que a gente quer. Deixa eu ver aqui. A Lidiane falou assim... Eu posso complementar um pouco a fala de Fabrício, né? Eu, enquanto docente, né, e enquanto também pessoa que sou, mulher, especialmente mulher, eu fico muito feliz em trabalhar na UFSB e ver todos os anseios das pessoas e o movimento que existe dentro da universidade de buscar uma educação antirracista, buscar respeito às pessoas. Claro que a gente tem vários desafios ainda aqui dentro da universidade que a gente precisa enfrentar.
desafios de comitê de ética, desafios que a gente precisa realmente estar enfrentando eles. Mas eu fico muito feliz. Logo que eu cheguei na universidade, eu senti que esse aspecto aqui dentro da UFSB era um aspecto muito trabalhado em vários lugares, dentro de programas de pós-graduação, alguns projetos de pesquisa, eventos que acontecem aqui, que discutem isso com os alunos, componentes curriculares que realmente discutem isso com os alunos. Isso me deixou muito feliz enquanto professora que sou, estar aqui. Mas eu sei que a gente enfrenta muitos desafios, e esses desafios são enormes. E vou trazer para vocês também uma problemática, ou talvez uma tristeza minha, né? Eu e o professor Fabrício, a gente também está enfrentando nesse momento de campanha, igual a Lidiane comentou, que é um momento que a gente se doa para a universidade, se doa para um momento de 2 meses de campanha, que a gente para de ter convivência com a família, para de ter, porque a gente está dando aula, fazendo os projetos e ainda está na campanha. E a gente fica muito, muito triste quando a gente tem colegas de trabalho que infelizmente ficam falando pela universidade aqui que a gente não merece estar na reitoria porque somos uma chapa branca. Isso nos deixa muito, muito tristes, porque eu, pelo menos, Carol, eu vejo dentro da UFSB um movimento muito grande de combater esse tipo de fala racista, de combater preconceito contra mulher, preconceito contra qualquer diferença ou minoria de pessoas. E quando eu especialmente, eu fiquei muito triste quando eu ouvi isso. E eu ouvi isso de colega, muito próximo a mim. Isso me deixou muito triste, sabe? E eu fiquei mais chateada ainda de ver dentro da universidade que eu atuo, porque eu confio muito na UFSB no sentido de passar isso para os alunos. Quando eu vejo os componentes curriculares em que eles trabalham respeito às minorias, respeito às pessoas, respeito ao próximo, eu não esperava isso, que a gente estivesse passando isso agora, sabe? De colegas nossos falar com alunos nossos que a gente não merece simplesmente porque somos brancos. Então, assim, é só um desabafo, viu, gente? É um desabafo porque vocês trazendo essa temática, me veio essa lembrança. Mas a gente entende que é um momento da universidade, a universidade está passando por esse momento de campanha e acho que os nervos ficam mais... as pessoas ficam mais afloradas, né? Os nervos ficam aflorados. Mas a gente fica muito triste. Eu fiquei muito ofendida, especialmente a mim, porque eu ouvi de um colega meu. Então, assim, isso me deixou muito triste. E eu não esperava isso da UFSB, porque eu acho que aqui a gente tem uma política de respeito, uma política antirracista, é uma política que quando eu cheguei na universidade, eu fiquei muito contente. E realmente a gente precisa enfrentar isso dia a dia. Não só fazendo ações, mas conversando com os colegas, conversando com os alunos, para que a gente possa ter respeito para as pessoas. Foi só um desabafo. Passo. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Obrigado, professor. Tem um ponto aqui também que foi adicionado antes de inserir o meu ponto aqui para a roda de conversa, que foi da Stephanie, que é aluna do BIH, referente ao transporte, né? A questão do transporte, que é um dos pontos mais discutidos na universidade, né? Desde antes das eleições, é uma discussão que existe entre os discentes e essa questão com a universidade há muitos anos, desde que a universidade existe, na verdade, e ela adicionou aqui um comentário que foi o seguinte: muitos alunos tiveram e têm, na verdade, né, transtorno sobre o transporte, não apenas com o escolar, mas com o ônibus de linha também. Como vocês pensam em conversar com o município sobre a possibilidade de aumentar a linha de transporte? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas hoje a linha que temos é a linha Vila Jardim, né, que faz a ligação com o terminal que fica no Baianão, ali na Praça do Gravatar. Mas aí ele só vai até aquele ponto. Então, os alunos saem da universidade às 10h40, assim precisam guardar o horário de um outro ônibus para se deslocar, se precisarem de um outro transporte. Tem alunos que moram em uma região como Casas Novas, que é mais para dentro, outros alunos que moram para parte da orla. Então, eles precisam fazer esse deslocamento e essa tramitação. Então, elas acreditam que a Stephanie se refere a essa questão da ampliação de ônibus de linha que consiga atender melhor os alunos. Beatriz, Aqui em Teixeira também temos um problema, viu? Só trazer para a Beatriz, que ela não está aqui, né? Aqui em Teixeira, a gente, mesmo estando no centro da cidade, não tem ponto de ônibus para os alunos. A gente tem um aluno... Eu tenho um aluno que ele tem uma prótese na perna, então ele não pode deslocar longas distâncias. E não tem ponto de ônibus aqui na frente da UFSB. E o ônibus
realmente o ônibus não quer entrar dentro da praça e vir até aqui. Então, ele tem que se deslocar longe para chegar até o local que o ônibus possa recebê-lo. É uma prática que a gente precisa trabalhar, não só no CSC, no CJA, mas aqui também no CPF. E esse diálogo com o município é importantíssimo. Só para complementar também, viu, Fabrício? Tá, joia. Eu também estou muito triste com toda essa situação que a gente está passando também, tá, Carol, sobre sua fala anterior. Bom, mas vamos lá. Stephanie, esse diálogo aí, ele é um diálogo antigo, é um diálogo que a gente já conhece isso aí desde 2015, a gente tem os ofícios aqui dentro da instituição, já para as prefeituras, na época ainda era a Cláudia Oliveira, que hoje é deputada estadual, era a prefeita aqui em Porto Seguro, estou falando mais específico de Porto Seguro, tá? Porque a pergunta acho que veio nesse sentido. Mas a gente tem esse histórico, a gente eu falo que é desde de 2015, porque a gente tem um histórico em ofício. E nós instituímos comissões, dialogamos com pessoas, vários alunos, que isso é uma pauta estudantil, não é uma pauta dos docentes. Eu falo isso porque eu fiz minha graduação lá na Unir Federal de Rondônia, estava até conversando isso agora à tarde com o pessoal de artes, e falei com eles, nós só conseguimos o dia que nós fomos lá e fechamos a Câmara de Vereadores, em que eles instituíram como lei para dentro da instituição. Como reitorados, né, que a gente tem que falar sobre isso, e é um ponto que não me eximo, eu já estive em várias paralisações aqui na cidade, fizemos várias ações conjuntas com todo mundo aqui, e a gente precisa ter um coletivo bem estruturado para nós irmos lá e dialogar. Como reitor e como vice-reitora, a gente já discutiu sobre isso, nós vamos em todas as municipalidades ao redor da nossa instituição para garantir esses transportes. Ampliação de linha, porque se alguém vier falar que vai ofertar ônibus da universidade, essa pessoa vai estar mentindo, a gente não tem recurso para isso. Deixa-se bem registrado aqui. E vou falar por quê. Na Univasf, na UFBA, na UFAM, vocês podem olhar em qualquer uma dessas universidades, eles têm mais de 10, 30 vezes mais recurso do que a gente. Eles já foram na Fonaprace e falaram, impossível mantermos transporte do recurso da universidade. É impossível. Nós não temos recurso de custeio. E nós só temos 25 milhões. Se nós olharmos só para a quantidade de recursos que a gente paga para terceirizado, é mais de 7 milhões. Nós vamos ter um RU de 13 milhões, está licitado isso aí. Nós não temos recurso para isso. A gente tem que ser claro com as pessoas, não podemos fazer romantismo e vender ilusões. Nós precisamos de um coletivo orientado, nós vamos juntos nas prefeituras para buscar essa ampliação de linhas, reivindicar o passe escolar gratuito, e se não tiver, aí a gente consegue, com um pouco de recurso que a gente tem, ainda bancar a passagem estudantil. Porque é isso que a universidade tem que fazer e tem que ser clara nesses processos, tá? Eu queria... A Lidiane já foi? Até peço... Bom... Acho que está aqui. Está aqui, tá. Mas eu vou terminar essa parte e eu vou tentar responder um pouco sobre a lei. Então, o que a gente quer é que essas linhas aconteçam. A gente já fez isso, já fez esse movimento, veio a pandemia, acabou com a nossa perspectiva naquela época, porque a empresa não ia deixar o ônibus rodando sem dinheiro entrando, né? Então, sem ninguém acessando o ônibus. Normal, a empresa vai lá e tira as linhas. Quando acabou a pandemia, nós também tensionamos novamente. Aconteceu o quê? Uma greve. Todo mundo lembra dessa greve, né? A empresa se prontificou a colocar, não tinha mais ninguém para acessar o ônibus. Cancelaram. Aí, nessa perspectiva toda, teve uma revolução de ônibus aqui dentro de Porto Seguro, que todo mundo lembra, não tinha nem ônibus para as próprias linhas naturais que eles já tinham estabelecidas, e aconteceu que não tinha mais ônibus, não colocaram mais. Isso aí é fato. Quem quiser lembrar disso aí, pode olhar em tudo que é jornal, na época teve até gente querendo queimar ônibus, brigando por isso, brigando por aquilo, e agora a gente tem que fazer um diálogo muito próximo com as prefeituras, e a gente já mostrou isso, fizemos com o IEDO, ajudamos no diálogo com a deputada Cláudia Oliveira, inclusive, ela vai soltar um vídeo explicando sobre todo o processo de aquisição daquele determinado ônibus. Nós levamos a pauta, eu, o professor Chico, o Francisco aqui do IAC, nós estamos em cima dessas propostas, tá, gente? A gente não quer que vocês fiquem sem ter o acesso. Eu dei um curso sobre a matriz OCC. Se nós não tivermos estudantes nessa universidade, a gente não recebe recurso. Eu sei muito bem disso, já fiz um curso com um monte de docente aqui, mostrei para todo mundo, se a gente não pegar e manter o estudante na universidade, menos recurso vai entrar na universidade, menos possibilidade de passar essa assistência estudantil para os estudantes. Bom, não sei se eu respondi, mas para dizer que a gente vai estar lutando por isso. Bom, sobre a lei, Lidiane,
Você falou que não respondi, mas é sobre os desafios, é lógico. O desafio é lógico a resistência institucional, né? Algumas instituições ela não quer ter essa cota estabelecida, e eu acho que isso já está superado dentro da UFSB. A gente quer que isso aconteça e vamos lutar para que isso seja o máximo possível. A gente precisa, logicamente, ter as bancas de heteroidentificação bem institucionalizadas, porque a gente sabe sempre tem judicialização sobre isso, as fraudes de autodeclaração indevida, a gente sabe que também tem esses problemas. A gente precisa ter, dentro do nosso estatuto, todos esses regramentos de leis das cotas raciais para que nós não caiamos em problemas, e sim deixamos o fluxo evidente para que não tenhamos essas judicializações, problemas nas contratações, e aí a gente consiga garantir essas cotas para os docentes nos nossos concursos e editais. Não sei se faltou mais alguma coisa, não sei se era mais algo que eu me passei. Perfeito. Não. Ô, gente, Obrigada, professor. Queria fazer um link com alguns pontos que foram discutidos aqui nessa roda de conversa, né? Primeiro, já que o mais recente, essa questão do transporte, né? Porque quando a gestão ela não se compromete, e isso eu não falo só com a chapa 2, chapa 1, chapa 3, mas sim com todos, principalmente aquele ele não se compromete, ele delega que essa obrigação é dos alunos. Então, os alunos já estão naquela luta diária para os seus estudos, para a sua melhoria de vida, para a sua graduação, e somos obrigados a ficar diariamente brigando dentro da universidade pela nossa própria permanência, né? Então, é realmente importante que a gestão assuma esse compromisso e arque. E eu falo isso para todas, tá? Isso não é uma questão direcionada apenas à chapa 2. É importante que... Isso você está falando sobre transporte, é isso? Do vinculação. Isso. Sobre o transporte. Não, mas eu nunca me eximi sobre isso, não. Eu sempre lutei muito junto com vocês. Isso eu estou querendo trazer. Tá? Isso mesmo. Porque é triste, porque a universidade que tem uma questão de políticas públicas, em teoria, dessa magnitude, né, para atender os povos originários, uma grande parte da comunidade negra, adentrar o território aqui do extremo sul, permita que os alunos fiquem nessa briga constante, sem saber se vão conseguir acessar a universidade, se vão conseguir ter aula. Muitas vezes a gente já chega na metade da aula, tendo que sair antes dela finalizar, e os docentes tendo que se desdobrar ali, né, para conseguir elaborar o conteúdo, passar da melhor maneira possível. Então, realmente é muito cansativo para os alunos, acaba desmotivando para que possamos nos manter na universidade e contribuir para a permanência, o que certamente aumenta o número de evasão de estudantes, né? E aí um outro ponto também que a professora Caroline trouxe, que eu achei interessante, que eu quero linkar com a fala da professora Lidiane, eu já me inscrevi, inclusive, na UPT, quando vim aqui para Porto Seguro, moro em Porto desde 2022, eu acho um projeto muito importante, e eu vi resultados disso, eu vi alunos da UPT, eu não dei seguimento, mas eu vi alunos que estavam naquela turma comigo, ingressando na universidade, e quando a senhora falou que escutou desses alunos, né, que eles têm medo de sofrer racismo, nessa parte dessa escuta, eu acho muito interessante, muito importante mesmo, que exista uma escuta entre os discentes, né, até porque a universidade, eu sempre digo que os coordenadores têm uma visão, os docentes têm uma visão, os discentes têm outra. A realidade dessas categorias são completamente diferentes na sua vivência dentro desse espaço institucional. Então, nesse ponto mesmo, quando a gente menciona sobre eles questionarem, né, que tem esse questionário, não informar, né, afirmar que tem receio de sofrer racismo, a gente pode linkar com a fala da professora Lidiane, né, sobre essa importância dessa efetividade das leis de cota para docentes na nossa UFSB. E eu digo isso, como eu já falei anteriormente, na roda de conversa que tivemos antes, que eu mesmo pretendo, né, futuramente, estar dentro do corpo docente da UFSB, mas eu não vejo uma grande representatividade. Eu estou há 3 anos dentro da UFSB e vejo pouquíssimos. Então, assim, cadê a comunidade indígena, os povos indígenas, comunidade dos povos indígenas, né? Cadê esse grande número como é proposto, né? Cadê essa políticas afirmativas de fato na prática? Não como professores substitutos, mas como professores efetivos. Então, certamente essa representatividade, eu penso, acredito, que ele vai significar muito para esses alunos da UPT que estão com medo de sofrer racismo, porque eles vão se sentir representados e vão se abrir para esse espaço de escuta. Então, só queria linkar essas questões aqui que foram ditas nessa roda de conversa e abrir para vocês também, se tiverem alguma réplica. Pronto. A gente, o professor Fabrício tinha comentado do teto, né, de horário dele. Então, eu queria, na verdade, antes de devolver, ia perguntar se a gente tem alguma outra pergunta, algum outro colega, alguma outra das pessoas que está aqui participando, se tiver alguma sinalização. O professor Fabrício está com o horário... É isso que queria falar? Tá. Não, é que o meu horário já está... Não, sem problema. A gente pode dar seguimento, então, para esse teto, né? A gente tem... Eu queria, inclusive, eu deveria ter começado assim, peço desculpas,
Primeiro, pedir desculpa pela dinâmica que a gente terminou atrasando os horários anteriores e empurrou um pouco de vocês. Segundo, pedir desculpas porque a professora Leia fez a abertura, mas ela também está participando de um evento hoje aí no CSC, que é a Jornada de História, terceira Jornada de História, e isso inviabilizou que ela estivesse participando das outras duas rodas de conversa, né? E a gente tem dialogado justamente com vocês, com as chapas que aí estão se candidatando à reitoria, justamente no sentido de buscar essas aproximações junto ao NEABI, de dar escuta às pessoas aqui do NEABI que fazem parte do estudante, professores, pessoas da comunidade da sociedade civil, né, participando também do NEABI. E aí, eu fiz isso nos outros diálogos, queria propor aqui para vocês que antes dessas palavras finais, né, que a gente gostaria de transmitir, dar espaço para que vocês se manifestassem, como docente, a gente tem meio que dever de casa, né? Então a gente não precisa responder aqui se vocês entenderem que o tempo não permite, mas se puderem depois também devolver isso para a gente, seja por escrito ou em outras interlocuções, a gente tem aí uma provocação no sentido de tentar entender como a chapa entende a posição do NEABI dentro da gestão da universidade, né? A gestão atual, em diálogos que o NEABI construiu com a gestão atual, entendeu que a dimensão de autonomia do NEABI não permitiria que a gente estivesse dentro da gestão da universidade, dentro do organograma da universidade. Enquanto que em outras instituições públicas federais, inclusive, o NEABI é parte do organograma. Tem espaços específicos, né, salas, espaços específicos dentro da universidade. Então, nesse novo cenário que se desenha de uma gestão futura, seja de vocês, como a gente perguntou para as outras chapas também, a gente gostaria de ouvir retorno nesse sentido, né? Vocês entendem que o NEABI é parte da estrutura da universidade, sua autonomia deve ser preservada, e essa autonomia não interfere, não é um impeditivo para que a gente esteja dentro do organograma? Como eu comentei, a gente também fez essa pergunta como dever de casa para as outras chapas, porque a gente não tinha tempo para respostas, né? Mas aí, antes de devolver para vocês, a gente faz essa provocação explicando que, não sendo possível já trazer uma resposta, a gente também fica aberto para uma resposta por escrito ou para uma outra manifestação a posteriori. Mas dizer que para nós esse é um tema bastante caro, e essa aproximação, já que essa pauta também apareceu aqui no nosso debate, é justamente no sentido de apresentar que os estudos, o trabalho que o NEABI vem construindo ao longo dessa retomada, né, desde o ano passado para cá e na sua história, é justamente, no caso aqui, a gente tem pessoas brancas compondo essa chapa, para que a gente dialogue com as pessoas de todos os matizes da sociedade, no sentido de buscar aliados. Pessoas brancas podem ser aliadas do movimento antirracista e podem se posicionar de forma antirracista. Então, acho que as perguntas que foram no cotidiano, nos seus dias, nos seus discursos, nas suas plataformas, mas sobretudo com atitudes concretas, né? Então, vocês tiveram a oportunidade de colocar exatamente isso aqui, assim como as outras chapas também tiveram. Então, a gente queria, nesse momento, agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade por estarem conosco e devolver para a gente poder concluir a fala para vocês e agradecer também, é claro, aos colegas, às pessoas que participaram aqui, inclusive com perguntas. Professor Fabrício, professora Carolina. Eu agradeço bastante essa oportunidade. O NEABI é um núcleo de extrema importância e precisa ser valorizado e compreendido na sua existência dentro da universidade. Eu acho que né, o reitor e ou reitora, né, que ganhar esse pleito, né, eu acho que tem que dialogar mais com vocês para poder compreender o lugar do NEABI dentro da instituição. E aí sim a chapa poder, né, o reitor ou a reitora conseguir colocar isso dentro da universidade, que eu acho de extrema importância. Como o Daniel acabou de falar, eu acho que eu trouxe uma provocação aí desse racismo reverso aí, foi de um estranhamento, uma tristeza que eu passei aqui, eu e o professor Fabrício, nós passamos aqui, eu acho que deve ser trazido novamente, eu acho que peço que deixe registrado isso nessa reunião de hoje e que vocês possam discutir com os alunos, discutir com os nossos colegas docentes terceirizados, que isso também existe dentro da UFSB e que a gente precisa combater. Então, assim, e falar para vocês que nós, eu e o Fabrício, se eleitos formos, a gente vai gerir essa universidade para todos, para todas as pessoas, de forma igualitária. A gente quer uma universidade plural, que possa respeitar as características das pessoas, as individualidades e as necessidades das pessoas. Fabrício. Eu só tenho a agradecer aí, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui com todas as melhores possibilidades de ampliar o diálogo, ampliar o discurso com vocês. Por mais que a gente não esteja vinculados ao NEABI, de certa forma que eu falei, mas a gente tem as nossas ações, e nem por isso a gente vai deixar de fortalecer qualquer grupo de pesquisa, que isso está na nossa proposta, e esse grupo, ele é caro mesmo, ele deve existir, e eu acho que ele deve ser mais do que isso, ser fortalecido e ser como uma política institucional com esse estatuto que a gente quer criar, tá? Colhendo as informações de vocês e, logicamente, de outros grupos que queiram fazer, seja qualquer outro grupo que tenha esse papel
importante dentro da instituição, a gente precisa massificar as informações, colocá-la no papel, deixá-la no estatuto de forma clara, para que todos tenham pertencimento nessa instituição. Eu só vejo de uma forma, tendo esse regramento, esse estatuto, ele vai abrilhantar a nossa instituição, vai ser referência, e é isso que a gente quer. A gente quer uma universidade forte, uma universidade unida, uma universidade que não fique somente em discursos, e sim em estatutos e informações que sejam plausíveis, executáveis, e ela abrace a sociedade. A nossa sociedade ela tem muito mais a ganhar com isso, porque a gente está aqui para melhorar a instituição, melhorar o território, e é isso que a gente quer. Por isso que eu falo, se der um crédito para a gente, chapa 2, votem dia 10, 11, a gente vai estar aqui para olhar para todas as pessoas, elas são parte da nossa instituição, e é isso que a gente quer. Passo, obrigado, viu? E vamos responder vocês lá na pergunta. Se provocarem para a gente melhor uma pergunta escrita, aí a gente faz um norteamento para a resposta, tá? Obrigado, viu? Obrigada, professor. Obrigado, gente, e a todo mundo que acompanhou a gente aqui até 5h55, 5h51. 50 já. Mas foi uma tarde muito proveitosa. Agradecer de novo aos colegas pela disponibilidade, a Bia pela condução aqui também dos trabalhos junto conosco. E em nome da professora Léa, do coletivo do NEABI, agradecer a todas as pessoas que nos escutaram e aquelas que ainda vão nos ouvir nessas gravações que a gente vai compartilhar. Um abraço, boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada, pessoal.